Nosso tema agora é deserdação. Existe deserdação no Brasil? Existe. É o que nós vamos estudar agora. Mas fica assistindo o filme norte-americano, acha que a deserdação é igual lá nos Estados Unidos. É diferente aqui no Brasil. A lei é diferente. Lá, em muitos países, é possível a deserdação sem qualquer motivo, sem qualquer razão. A pessoa não vai com a cara do filho, simplesmente deserda o filho e ponto final. O filho não herda, não recebe nada de herança lá do pai, da mãe. Então é possível a deserdação total, sem qualquer motivo. Aqui no Brasil é diferente. Aqui no Brasil, a deserdação ela existe, mas só nas hipóteses previstas na lei. Só se ocorrer um dos fatos previstos em lei que permitem a deserdação. A deserdação, essa matéria, está num capítulo do Código Civil, nos artigos 1961 a 1965 do Código Civil. Em 1961 a 1965 do Código Civil. A deserdação, portanto, antes da gente falar do conceito, ela só pode acontecer em algumas hipóteses previstas na lei. E quais são essas hipóteses? Onde que elas estão, essas hipóteses? Em três artigos. 1962, 1963 e 1814 do Código Civil. Aí você vai falar, professor, mas pera um pouquinho só. 1962 e 1963 são dois artigos dentro do capítulo da deserdação, não é verdade? Se está dentro do capítulo da deserdação, tem a ver com deserdação. Mas o 1814, o que tem a ver com a deserdação? Se você for lembrar lá da aula de indignidade, dos excluídos da sucessão, aquelas hipóteses de indignidade, que também é um rol taxativo, fechado, números clausos, o 1814 traz uma lista das hipóteses de indignidade. Então, 1814 traz hipóteses de indignidade, em 3 incisos, lá no capítulo de excluídos da sucessão. Só que aqui no capítulo da deserdação, tanto o artigo 1962 quanto o artigo 1963 fazem referência a 1814 logo no caput. Então, no caput está escrito assim, além das causas mencionadas no artigo 1814, então eu estou lendo aqui, ó, caput do 1962, além das causas mencionadas no artigo 1814, caput do 1963, além das causas enumeradas no artigo 1814. Percebe que nos dois artigos do capítulo da deserdação, 1962 e 1963, logo no caput, faz uma remessa, faz uma referência ao 1814, dizendo o seguinte, em outras palavras, além das hipóteses do 1814, nós temos também essas hipóteses do próprio artigo 1962. Então, 1962 diz assim, além do 1814, também pode o descendente ser deserdado por seus ascendentes em caso de ofensa física, injúria grave, relações ilícitas com a madrasta ou com o padrasto, desamparo do ascendente em alienação mental ou grave enfermidade. Então, está falando, olha, além dessas hipóteses, e aí descreve no 1962 as hipóteses, acrescenta também as hipóteses do 1814. Mesma coisa em relação à deserdação dos ascendentes pelos descendentes. Além das hipóteses do 1814, que nós já estudamos lá na aula de indignidade, são também hipóteses de deserdação, ofensa física, injúria grave, relações ilícitas com a mulher ou companheiro do filho ou a do neto, ou com o marido ou companheiro da filha ou da neta, e desamparo do filho ou neto com deficiência mental ou grave enfermidade. Então, essas hipóteses de deserdação, junto com as das indignidades, formam todas as situações que a lei brasileira permite para que aconteça a deserdação. Se não encaixar em nenhuma dessas hipóteses, portanto, desses 3 artigos, 1962, 1963 e 1814, não será possível a deserdação aqui no Brasil. Tá? Então, só nessas hipóteses previstas em lei. Esse é o primeiro aspecto importante. O segundo aspecto
É que a deserdação, ela vai atingir apenas os herdeiros necessários. Vai atingir apenas os herdeiros necessários. E por quê? Vamos imaginar que eu não tenha herdeiros necessários. Eu não tenho nenhum descendente, nenhum ascendente, nem cônjuge, nem companheiro. Ora, como eu não tenho nenhum herdeiro necessário, mas eu tenho irmãos, que são herdeiros não necessários, eu tenho sobrinhos, tios, primos, sobrinhos netos e tios avós, que são os herdeiros não necessários, são os parentes colaterais. Mas eu não tenho herdeiro necessário, tenho os descendentes, não, nenhum descendente, ascendente, nem sou casado, não tenho cônjuge, nem tenho companheiro de união estável, não mantenho união estável. Qual que é o próximo da lista? Já estudamos isso com calma na aula de sucessão legítima. O próximo da lista são os irmãos. A herança, então, teria que ficar para os irmãos, são os próximos da lista. Mas eu não quero deixar para os meus irmãos. Eu quero deixar, por exemplo, para o asilo, para uma creche, para uma instituição de caridade, por exemplo. Eu preciso deserdar meus irmãos? Não, não vai deserdar os irmãos, nem os sobrinhos, nem os tios, os primos, sobrinhos netos e tios avós. Por que não? Porque não precisa. Basta eu fazer um testamento, deixando toda a minha parte disponível, que é todo o meu patrimônio, para quem eu quiser. Lembrando, como também já expliquei em outra aula, que a parte disponível é 100%, quando o testador não tem qualquer herdeiro necessário. Então, se eu não tenho nenhum descendente, ascendente, cônjuge ou companheiro, todo o meu patrimônio é minha parte disponível, eu deixo para quem eu quiser em testamento. Então, não há que se falar, nesse caso, em deserdação. Então, lembrem disso. Deserdação não é para os parentes colaterais. A deserdação só é utilizada para os herdeiros necessários. Só vai ser utilizada para os herdeiros necessários. Tá? Ela é direcionada para os herdeiros necessários. Porque o herdeiro necessário está em direito de receber a legítima. E aí a deserdação está dizendo o seguinte: olha, herdeiro necessário, você praticou um desses atos de deserdação e eu, testador, estou te deserdando e você não vai receber nem a legítima. A parte disponível muito menos, que eu deixo para quem eu quiser, e a legítima que você, a princípio, teria direito de receber, a princípio é um direito do herdeiro necessário receber a legítima, também não vai receber a legítima, porque está sendo deserdado. Dada essa explicação, a gente pode chegar a um conceito de deserdação. Conceito simples, fácil, uma frase só. Deserdação é a privação da legítima do herdeiro necessário. É a privação no sentido de retirar a legítima, deixar de entregar, não vai receber nada o herdeiro necessário, nada da legítima. Então, é a privação da legítima do herdeiro necessário. Está retirando do herdeiro necessário a legítima. Está retirando do herdeiro necessário a legítima. Tá? Essa é, então, o conceito de deserdação. Vamos aprofundar, então, na matéria de deserdação. Para que aconteça a deserdação, há necessidade de alguns requisitos cumulativos. É isso que a gente vai ver agora. Quais são os requisitos para que requisitos cumulativos, ou seja, todos devem estar presentes para que a deserdação aconteça validamente. Vamos lá. Primeiro requisito. Primeiro requisito é o testamento válido. Testamento válido. Tem que ser feito um testamento válido. Então, a deserdação só é possível através de um testamento. Então, tem que estar escrito no testamento? Sim. Tem que estar escrito no testamento: estou deserdando meu herdeiro necessário, fulano de tal, tem que identificar. Então, tem que ser através de um testamento, e esse testamento, claro, para produzir efeito jurídico, precisa ser feito validamente. Então, precisa a deserdação ser feita através de um testamento válido para que produza efeito jurídico. Então, a única forma de se deserdar alguém é através de testamento. Por isso que a gente estuda primeiro as espécies de testamento, para depois estudar a deserdação. Na matéria
Desedação é estudada logo depois da aula que a gente estuda as espécies de testamento. Por quê? Porque a desedação, obrigatoriamente, para ser válida, tem que ser feita dentro de um testamento válido. Segundo requisito, motivo. Tem que ser feito um motivo da lei, um motivo previsto em lei. Só naquelas hipóteses dos artigos 1962, 1963 e 1814 do Código Civil. Se não encaixar em nenhum desses motivos, em nenhuma dessas hipóteses previstas em lei, não é possível a deserdação. Não é possível a deserdação. Terceiro requisito, herdeiro necessário. A deserdação, ela é para retirar do herdeiro necessário a legítima. Então, só existe deserdação de herdeiro necessário. E esse herdeiro necessário tem que estar identificado no testamento. Tem que colocar o herdeiro necessário, fulano de tal. Qual que é? Coloca o nome do herdeiro necessário que está sendo deserdado. Obrigatoriamente, tem que constar de forma expressa, de forma clara, lá no testamento, qual que é o herdeiro necessário que está sendo deserdado. Próximo requisito. Descrição. Esse daqui é importante, não que seja mais importante do que os outros, mas porque tem gente que esquece. Não, se esquecer, não vai produzir efeitos jurídicos. Descrição do fato que acarreta a deserdação. Cuidado, gente, com esse requisito. Quando eu falo que tem que descrever o fato que acarreta a deserdação, quer dizer que tem que descrever em detalhes o que aconteceu naquele dia, naquela hora, que encaixa num dos motivos da deserdação. Explico melhor. Uma das hipóteses de deserdação são os crimes contra a honra, por exemplo. Tá? Calúnia, difamação e injúria. Não basta eu falar assim, meu filho, minha filha, meu neto, minha neta, pai, mãe, sei lá, meu herdeiro necessário, fulano de tal, no dia tal, tantas horas, me xingou com palavras de baixo calão. Não é suficiente. Você está fazendo um testamento válido, está dando um motivo da lei, que é uma calúnia, difamação, injúria, por exemplo, é um herdeiro necessário, mas você não está descrevendo o que aconteceu. Simplesmente falar palavras de baixo calão não é a palavra que foi falada. Então, tem que falar, se escrever assim, deserdo, meu neto, fulano de tal, meu pai, minha mãe, meu filho, filha, sei lá, o herdeiro necessário, porque no dia tal, a tantas horas, me ofendeu, me xingando de, abre aspas, e põe todas as palavras, entre aspas, faladas para ofender o testador, fecha aspas. Ou então, outro exemplo, aí sim está ocorrendo a deserdação. No dia tal, tantas horas, uma vez eu participei de um processo de inventário em que, como promotor de justiça, em que o testador escreveu assim, meu neto, fulano de tal, no dia tal, tantas horas, me pediu dinheiro, possivelmente para usar drogas, e eu me recusei a dar o dinheiro, e ele me deu um safanão, me empurrou no chão. No dia tal, a tantas horas, no outro dia, ele pediu dinheiro novamente, eu me recusei, e ele me deu um chacoalhão e um beliscão, e eu fiquei roxa, era uma testadora, uma avó, e eu fiquei roxa, aí eu liguei para o meu irmão, que me levou até o hospital. Então, está descrevendo o fato. Aí sim, acontece a deserdação. No dia tal, a tantas horas, ocorreu e aí vocês falam qual a agressão física. Não, ocorreu uma agressão. Não, qual a agressão? Me deu um soco, um tapa, um chute, um beliscão, um chacoalhão, me segurou pelos dois braços. Tem que escrever exatamente o que aconteceu. Não pode ficar melindrado para descrever o que aconteceu, senão a deserdação não vai produzir efeitos jurídicos. Consequentemente, então, essa descrição do fato é um requisito, precisa estar presente, sob pena da deserdação não produzir efeitos jurídicos. Tá? E, finalmente, quinto e último requisito cumulativo, comprovação do fato da deserdação através de ação de deserdação.
Esse fato que é alegado, que é descrito no testamento, precisa ser comprovado. Por que que precisa ser comprovado? Porque pode ser mentira, né? Vamos supor que ocorre uma mentira lá do testador. E aí, na verdade, não vai produzir efeito jurídico. Precisa provar que aquele fato aconteceu. Mas não é o testador que vai provar. Quem vai provar são os outros herdeiros que vão eventualmente receber herança na falta do testador depois que o testador morre. Então, depois que o testador morre, os outros herdeiros entram com ação de deserdação para provar o fato da deserdação. Os outros herdeiros entram com ação de deserdação contra o deserdado para provar que aquele fato da deserdação realmente aconteceu. Essa ação se chama ação de deserdação. Ação civil, não tem nada a ver com direito penal, processo penal. Aqui, direito civil, processo civil. É ação na esfera civil, direito civil e processo civil, ajuizada no prazo de 4 anos. Onde que está esse prazo? Artigo 1965 do Código Civil. 1965 do Código Civil. Então, essa ação deve ser ajuizada após a morte do testador. Legitimação ativa para entrar com essa ação, então, quem que entra, quem que pode ajuizar, quem pode ser o autor da ação de deserdação, são os outros herdeiros que vão receber a herança na falta do deserdado. Na falta do deserdado. Legitimação passiva. Quem que é o réu da ação de deserdação? O réu é o herdeiro deserdado. É a pessoa que está sendo aquele herdeiro necessário que foi deserdado pelo testamento. Então, o réu da ação de deserdação. Prazo. Prazo, eu acabei de falar, prazo de 4 anos, mas quero falar um pouquinho com um pouco mais de calma. Cuidado, gente, para não confundir com o prazo da indignidade, tá? Gosta de cair em exame de ordem, concurso, essa pegadinha, precisa tomar cuidado. Lá na indignidade, também tem que ser ajuizada a ação de indignidade. O prazo é de 4 anos. Aqui na deserdação, o prazo também é de 4 anos. Então, tanto na indignidade o prazo é de 4 anos, quanto na deserdação o prazo também é de 4 anos. Nas duas situações, o prazo é decadencial. Prazo de 4 anos decadencial para a indignidade, prazo de 4 anos decadencial para a deserdação também. Entretanto, lá na indignidade, esse prazo decadencial de 4 anos começa a contar da abertura da sucessão, ou seja, da morte, lá na indignidade. Na indignidade, portanto, 4 anos a contar da morte. E aqui na deserdação é diferente. 4 anos, um prazo decadencial de 4 anos, a contar da abertura do testamento. Da abertura do testamento. Então, não é da morte. Ocorreu a morte, contrata advogado, a família do falecido, acha o testamento, entra com a ação para fazer a abertura do testamento lá em juízo. Então, da abertura do testamento determinada pelo juiz, que determinou o cumprimento, abertura e cumprimento do testamento, aí sim começa a correr o prazo de 4 anos. Então, isso está escrito expressamente no artigo 1965. Olha lá, parágrafo único do 1965. 4 anos a contar da data da abertura do testamento. Eu estou destacando isso porque muita gente confunde com a indignidade e acaba errando essa pegadinha, esse detalhe, esse aspecto. Uma regra, né? Mas acaba confundindo com a regra da indignidade. Não pode confundir. Então tem que provar. Junta lá foto, filmagem, testemunhas, arrola testemunhas, várias testemunhas para provar que aquele fato da indignidade realmente aconteceu e, portanto, esse testamento deve produzir efeitos jurídicos. Finalmente, esses são os requisitos do testamento e agora nós temos que ver algumas regras finais sobre o testamento. Primeira delas, algumas regras finais, portanto, observações ou regras finais sobre o testamento. A pena é personalíssima. A pena atinge só o deserdado, ninguém mais. Claro, ninguém mais vai ser prejudicado. Segunda regra. O deserdado, o herdeiro deserdado, ele adquire
a propriedade, mas com a deserdação, ele perde aquela propriedade. É uma propriedade resolúvel, portanto. Tecnicamente, pelo princípio da Saizine, o deserdado adquire a propriedade resolúvel e com a confirmação da deserdação, a determinação da deserdação, ele perde essa propriedade, ele devolve essa propriedade para que seja dividido para os outros herdeiros, né? Para os outros herdeiros, para os descendentes do deserdado. Não para os descendentes do deserdado, né? Mas para os descendentes do testador. O testador vai deixar para os descendentes dele, testador, aqueles bens objeto da deserdação. É possível a revogação da deserdação? Sim, a revogação da deserdação é possível através de outro testamento, né? Através de outro testamento. Você faz um outro testamento revogando o testamento anterior, ou revogando aquelas cláusulas testamentárias da deserdação. Então, é possível que o testador mude de ideia e revogue a deserdação. E, finalmente, se não provar o motivo da deserdação, aquele fato, o juiz entender que não está provado, a deserdação não produz efeitos jurídicos. Mas o restante do testamento produz efeitos jurídicos, continua sendo válido e vai produzir, sim, efeitos jurídicos. Tá? Então, se esse motivo, aqueles fatos não ficarem provados, a deserdação não vai produzir efeitos jurídicos, mas o restante do testamento permanece íntegro e poderá, sim, validamente produzir também efeitos jurídicos. Está aí a nossa aula de deserdação, a matéria de deserdação, que nós acabamos de estudar, está lá no capítulo dos artigos 1961 a 1965 do Código Civil. Terminamos deserdação. Vamos para o próximo tema, direito de acrescer. Direito de acrescer. Pergunta da Giovana aqui, antes de continuar. Professor, os herdeiros do deserdado recebem o testamento, então? Não. Os bens deixados pelo testador, quando da deserdação, vão ficar para os herdeiros do testador. Os herdeiros do testador, tá? Que podem até ser, eventualmente, os herdeiros do deserdado. Se o deserdado é filho, né, na falta daquele filho, os netos daquele testador vão receber a herança. Né? Os netos do testador vão receber a herança. Então, é possível que os herdeiros do deserdado acabem recebendo a herança por representação. Entendeu? Vamos supor que eu tenha 5 filhos. Eu estou deserdando um. Esse deserdado não recebe. Mas se ele tiver filhos, os filhos do deserdado herdam por representação que o pai herdaria. Aí vai para os filhos do deserdado. Então, isso é possível de acontecer. Mas por quê? Porque são filhos do testador. Eu só estou tirando o deserdado. É como se o deserdado tivesse morto. Né? Como se o deserdado tivesse morto, a pena só se aplica ao deserdado, consequentemente, os filhos do deserdado podem herdar, sim, por representação. Então, quando eu falo filhos, os herdeiros do testador, podem ser os herdeiros do testador, que são também herdeiros do deserdado. São também. Porque se o deserdado é meu filho, o filho do deserdado é meu neto. Né? Então, eles também são meus herdeiros. E como a pena é pessoal, é personalíssima, só vai atingir o deserdado, os filhos do deserdado podem herdar, sim, por representação, desde que sejam meus herdeiros
conforme a lista de herdeiros da ordem de vocação hereditária, ou seja, o meu no sentido do testador, desde que estejam dentro da ordem de vocação hereditária do testador. Tá? Mais alguma pergunta? Mais alguma dúvida? Muito bem, vamos para o direito de acrescer. O que é o direito de acrescer? Direito de acrescer, ele pode eventualmente surgir quando não existem dois ou mais herdeiros ou legatários. A princípio, vamos imaginar que eu deixo uma casa para o João e para a Maria. O João e Maria são os dois legatários dessa casa. Vão receber a casa, como são duas pessoas, 50% para cada um. Mas o João acaba já morrendo antes do que o testador, antes de mim. Minha pergunta é, a Maria vai ficar com a parte do João? Vai acrescentar na parte da Maria a parte do outro colegatário? Isso que seria o direito de acrescer. Isso que é o direito de acrescer. A pergunta é, tem direito de acrescer no Brasil? Sim, presentes 3 requisitos, que a gente vai ver daqui a pouco. Então, o direito de acrescer no sentido de somar, de acrescentar a um herdeiro a parte que era a princípio de um outro herdeiro, que era a princípio de um outro herdeiro. Começamos com o conceito, então. Conceito de direito de acrescer. Direito de acrescer é o direito do co-herdeiro ou colegatário. Aqui eu abro um parênteses apenas para dizer, para lembrar, que herdeiro continua sendo escrito com H, né? Herdeiro, H-E-R, né? D-E-I-R-O. Mas com as novas regras da língua portuguesa, co-herdeiro, que antigamente a gente escrevia co-herdeiro com H, H-E, agora passou a ser escrito sem o tracinho e sem o H. Né? Por mais estranho que possa parecer, co-herdeiro agora é escrito sem traço e sem H. Co-herdeiro, C-O-E-R-D-E-I-R-O. Co-herdeiro, portanto, por conta das novas regras da língua portuguesa, escreve sem H e sem R. Lembrando que a palavra herdeiro continua com H, claro, né? Herdeiro continua escrevendo com H, E, R, né? Normalmente. Mas quando entra o co antes de herdeiro, co-herdeiro é, por mais estranho que fique, é C-O-E, né? Direto. Né? Então, só esse cuidado, porque se a gente não tomar cuidado, a gente acaba errando. Vamos lá, então, retomando aqui o conceito de direito de acrescer. Direito de acrescer é o direito do co-herdeiro ou colegatário, é o direito do co-herdeiro ou colegatário de receber o quinhão originário de outro co-herdeiro ou colegatário que não quis ou não pôde recebê-lo, presentes os requisitos legais. Repito, direito de acrescer é o direito do co-herdeiro ou colegatário de receber o quinhão originário de outro co-herdeiro ou colegatário que não quis ou não pôde recebê-lo, obedecidos os requisitos legais. Obedecidos os requisitos legais. Então, você, a princípio, o testador deixa para 2 herdeiros ou 2 legatários. Pode acontecer de um herdeiro ou de um legatário não poder receber, porque morreu, por exemplo, não querer receber, renunciou, não quero receber, estou renunciando. E aí aquele outro, presentes 3 requisitos cumulativos, pode pegar não só a parte dele originária, mas a parte do outro co-herdeiro ou do outro colegatário. Vamos aprofundar nessa matéria, vamos estudar os requisitos. Quais os requisitos, que são 3 requisitos cumulativos do direito de acrescer? Primeiro requisito, chamamento conjunto. Chamamento conjunto. Primeiro requisito, chamamento conjunto. O que é o chamamento conjunto? É o chamamento na mesma cláusula testamentária, no mesmo raciocínio, na mesma frase. Então, na mesma cláusula testamentária, deixa para 2 ou mais pessoas aquela herança ou aquele legado. Por exemplo, deixa os 100 mil reais para o João e para a Maria. É na mesma cláusula testamentária, a mesma frase. Ou deixo minha casa, localizada no rua tal, número tal, bairro tal, para João e Maria. Na mesma cláusula testamentária, na mesma frase. Se forem 2 cláusulas distintas, aí nós não teremos presentes o primeiro requisito. Segundo requisito é não estipular quinhão
porcentagem para cada um. Não estipular quinhão, não estipular porcentagem para cada herdeiro ou legatário. A partir do momento que eu estipulo um quinhão, o testador estipula um quinhão, estabelece a porcentagem de cada um, não tem direito de crescer. Então, se eu escrever assim, deixo 50% para o João e 50% para a Maria, ponto, não tem direito de crescer. Porque eu coloquei uma porcentagem para o João, uma porcentagem para a Maria. Aí não vai ter direito de crescer. Tá? Pode ser igual, pode ser diferente a porcentagem. Deixo 70% para o João, 30% para a Maria. Não tem direito de crescer, qualquer que seja a porcentagem. Estipulou a porcentagem, não tem direito de crescer. Finalmente, terceiro e último requisito, é inexistência de substituto. Inexistência de substituto. O próprio testador pode estabelecer um substituto, alguém para receber o quinhão, a herança, o legado do testador, no lugar daquele herdeiro originário. Explico melhor. Eu vou imaginar que eu escrevo o seguinte: deixo a minha casa para o João e para a Maria. Mas, se o João morrer antes de mim, ou não quiser receber a parte dele, quem vai receber a parte do João vai ser a Mafalda. Então, a Mafalda, a princípio, não recebe nada, que eu estou deixando a casa para o João e para a Maria, para os dois. Não é isso? Como são duas pessoas, eu vou dividir por igual. Mas eu estou estipulando quem são os legatários, João e Maria. São os legatários. Mas eu coloco já, eu, testador, já escolho um substituto. Eu escolho quem vai receber no lugar do João, por exemplo, na falta do João, ou porque ele morreu, ou porque ele não quis receber. E aí vai ser a Mafalda que vai receber essa parte do João. Ora, se o próprio testador escolheu um substituto, não tem direito de acrescer. Se o próprio testador escolheu um substituto, a Maria não vai ficar com a parte do João. Quem vai ficar com a parte do João é a Mafalda, que é a substituta do João. Então, na existência de substituto, não haverá direito de acrescer. Então, esses são os três requisitos. Presentes esses três requisitos, haverá sim direito de acrescer. Ou a existência do substituto acarreta que não haverá direito de acrescer, ou a falha de qualquer um dos outros requisitos. Então, a falha de qualquer dos requisitos retira o direito de acrescer dos herdeiros ou dos legatários. Mas ainda falta, para terminar, direito de acrescer, falta uma última pergunta. Você vai me perguntar o seguinte: Cristiano, mas e se o testador não deixou substituto, não tem substituto, mas também não tem direito de acrescer, porque falhou um requisito? Eu não deixei um substituto, mas como eu coloquei, por exemplo, uma porcentagem para os herdeiros, não vai ter direito de crescer. Por exemplo, deixo para o João e para a Maria 50% da casa para o João e 50% para a Maria. Coloquei quinhão, coloquei porcentagem. Ora, como eu coloquei porcentagem, não vai ter direito de crescer. E não tem substituto, não estipulei um substituto. Ora, se não tem nem substituto e nem direito de crescer, para quem vai ficar essa parte do João? Se o João renuncia ao legado, por exemplo, não quero receber, o João renuncia. Vai ficar para os filhos do João? Ou se o João morre antes do testador, vai ficar para os filhos do João? Não. Não vai ficar para os herdeiros do João. Nem quando ele está morto, nem quando ele renuncia. Vai ficar para os herdeiros do testador. Então, se por alguma razão não tem substituto e não tem direito de acrescer, vai para a sucessão legítima dos herdeiros legítimos do testador. Então, aquela ordem de vocação hereditária vai ser utilizada, a lista de herdeiros, a ordem de vocação hereditária, sucessão legítima, as regras da sucessão legítima serão aplicadas e esse patrimônio vai para os herdeiros legítimos da ordem de vocação hereditária do próprio testador. Está aí a aula de deserdação e de direito de acrescer que terminamos agora.